Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Om Triambaka Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambaka Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambaka Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Om Triambaka Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Namastê, Andréia. Boa noite. Harion. Triambaka Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Om Triambaka Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Namastê, Harion. Hoje nós vamos estar falando sobre Ajna Chakra e a saúde mental. Então, essa palavra Ajna, né? Ela tem um significado de sentido, direcionamento, né? Então, tem uma relação direta com a questão mental, né? O nível mental é diretamente relacionado com esse chakra. Então, eu vou trazer a nossa convidada, a professora Andréia Mateus, para participar conosco da live. Aguardar para ela entrar e a gente começa. Boa noite, Andréia. Namastê. Boa noite. Tá me ouvindo legal? O som tá bom? A câmera eu acho que deve estar invertida. Não, ela está invertida e por algum motivo eu não estou achando o comando dela, como eu sempre acho. Entendi. Mas Não, vou vai com achar. calma. Vai com calma, vai com calma. Que engraçado. Porque sempre vem a câmerazinha, hoje não está aparecendo, nem câmera nem microfone. Tá meio embaçado até. Tá sim, eu tô vendo daqui. Você quer sair e entrar de novo? Porque às vezes pode ser questão de conexão. Pode ser, não tem Eu vou problema. botar Assim que você... eu vou botar no 4G, eu vou sair, vou voltar. Tá, Só que até para assim... sair, peraí, vou sair aqui e volto. Tá ok. Namastê.
Triambakam Yajamahe Sugandim Pushtivardanam Urvarukamiva Bandhanam. Tá dando o mesmo Mrityu. problema. Tá. E ela não tá me deixando acessar a câmera, nada. Que estranho. Você não vê nenhum comando Nunca para você vi. inverter a câmera? Nem, porque normalmente fica o comando do microfone, que eu até apago quando os cachorros latem, né? Apago, Sim, bloqueio. O da câmera, nenhum dos dois está aparecendo. A tela tá escura, tá meio sim. sombreada e sem nenhum comando. Que coisa esquisita. Entendi. Uma E coisa que você aqui, pode fazer, a ah, tipo de sugestão, seria o seguinte: você sai, reinicia teu celular. Tu tá de celular, não tá? tô, Então, tu reinicia teu celular e aí conecta de novo. beleza. Vou tentar isso. Falou. Até já. Namastê. Saudações, Antonella. Uma boa noite. Seja bem-vinda. A Andréia está tendo um problema de conexão? Você está me ouvindo bem, Antonella? A Andréia está tendo um problema de conexão e ela saiu e vai entrar de novo para poder ver se a gente consegue fazer. Boa noite. Consegue fazer a live. Legal, legal. Você é da área de psicologia, né, Antonella? Triambakam Yajamahe Sugandim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Triambakam Yajamahe Sugandim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat Triambakam Yajamahe Sugandim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Ah, que legal, legal. Instituição fantástica, Nise, né? Namastê, Ana Paula. Harion. Sim, eu imagino. Saudações, Andréia. Namastê. Eu não estou te ouvindo, Alexandre. E continua a plantinha. E sem me darem nenhum comando. Eu posso tentar sentar do lado da planta, também é uma possibilidade. Porque Não estou te ouvindo, cortou o áudio. Namastê. Harion.
Acho que a Andréia saiu. Acho que ela caiu. O sinal dela. Ah, não, tá aí. Legal. Saudações, Kátia. Namastê. Não, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Perdi o áudio. Ah, agora estou vendo tua mão acenando. Ah, agora estou te vendo. Mas você não está conseguindo girar a câmera, é isso? Eu não estou te ouvindo. Namastê, Maria. Harion. A Andréa está tendo umas dificuldades com relação à conexão? Você não está conseguindo, André, pelo próprio Instagram. Não está te dando opção. Ah, entendi o sinal, né? É engraçado que você não está aparecendo aqui. Você não aparece como conectada. Entendi. É do Instagram mesmo. Agora eu não sei. De repente, se quiser, a gente pode deixar para a semana que vem, pô, para quarta-feira que vem, fazer a live. Talvez seja melhor. Ah, sim, importante. Importante ter uma compreensão do que está acontecendo. Agora tá constando aqui, tá aparecendo você aqui dentro da live. Olha só, André, eu vou tirar você e você tenta entrar de novo. Eu vou tentar trazer você de volta. Vou tirar, eu vou tentar trazer você de novo para ver se a gente consegue um sinal melhor. Ok. Me ouve? Não, agora eu tô te escutando. Já melhorou. Mas os comandos da imagem. Ai, que bom, porque ficar escrevendo dá uma agonia. Só que os comandos da. Aqueles comandinhos continuam sem, eu não consigo virar a câmera. O que eu posso fazer, talvez, é deixar como tá e eu virar assim para mim, ó. Entendi. Pode Entendeu? A ser. questão só é que se os cachorros latirem, eu não tenho como tirar o microfone, aí vai invadir a live, né? Entendi. Porque quando eu tenho os comandinhos, eu desligo. Entendi. Não, por mim tudo bem, tranquilo. Querendo faz.
Se eles fizerem uma participação rápida, não é problema nenhum, não, tranquilo. O problema é quando a participação não é tão rápida, né, Alexandre? Porque agora tá todo mundo dormindo, mas Pois é, tudo. pô, pelo horário eles devem dormir, pô. Não esquenta a cabeça, não. Vamos fazer na live. Então tá bom. Agora é muito estranho porque eu só Namastê, vejo a Beth. capa do celular com os três furinhos da câmera. Então Sim. você vai guiando, porque eu não tô vendo nada, eu tô às cegas. Não, tranquilo, tranquilo. Brasileiro sempre dá um jeito, né? Brasileiro é danado, cara. Não Bom, o que desiste eu. nunca. Não, não desiste. Eu comecei falando na hora que você saiu e tudo, a gente estava conversando um pouco, sobre esse aspecto, né, do Águia Chakra, ele tem uma relação no nível mental, né? Então, na realidade, tudo que nós pensamos e fazemos vai passar pelo Águia Chakra, né? Eu, numa oportunidade, há muitos anos atrás, eu conversando com um professor de yoga, e aí nós estamos falando sobre os asanas, sobre as posturas psicofísicas. Todas as posturas psicofísicas, na minha opinião, passam pelo Águia Chakra. Porque o que acontece é o seguinte, inclusive isso é uma coisa que eu não sei se quem está na live que é praticante de yoga talvez já tenha escutado isso, tem até professores de yoga na live. Antes de você fazer o asana, com o corpo, botar o teu corpo na posição, você faz ele com a mente. Então é bem razoável. Você vai manobrar um carro, estacionar teu carro numa vaga de supermercado, qualquer vaga. Você olha para a vaga e vê se teu carro vai caber ali. Isso é a mente que está trabalhando. Então você vai ver distância, proporção, para ver se dá. Você tem que estar minimamente familiarizado também com o tamanho do teu carro, para ver se vai caber. E aí você começa a pensar quais são os comandos que você vai ter que dar para o teu corpo, para ser refletido no teu carro, para o teu carro ir lá para dentro da vaga de modo adequado. Então tudo vai passar por isso, né? Quando você vai lavar simplesmente uma louça, você vai lavar uma louça. Você almoçou, tem que lavar a louça agora. Beleza. Como é que você vai fazer essa lavagem de louça? Você vai ter que organizar as coisas ali, até para não desperdiçar água, para você poder lavar. Ensaboa tudo? Beleza, agora vamos só enxaguar. Vai enxaguando, devagarzinho, para não desperdiçar água, até estar tudo limpo. Então, esse planejamento, essa organização, vai passar pela mente. Então, tudo na vida passa pela mente. Até aquelas coisas que nós chamamos de coisas instintivas vão passar pela mente, não tem jeito, né? Então, o Águia Chakra está intimamente relacionado com a nossa mente, né? Tanto a mente intelectiva quanto a mente intuitiva. Ele vai abarcar ambas. E por isso que é uma coisa importante ter uma compreensão do Águia Chakra quando aparecem certos problemas decorrentes disso, né? Por exemplo, quando o Águia Chakra, como ele tá relacionado a essa questão de comando, de controle, né? De atividade mental, nessas múltiplas formas que eu falei, mas também tem uma visão clara, uma compreensão precisa, né? Um entendimento rápido das coisas. Quando ele está mal energizado, ele desenvolve uma personalidade fria e calculista. Essa é a má energização do Águia Chakra. Vamos dizer assim, na visão do yoga, essa personalidade fria e calculista, ela tem uma relação aí de desamor. Desamor consigo mesmo e desamor com o próximo, com o outro, né? E aí eu queria escutar você, André, sobre isso. Como é que você vê essa questão do frio calculista devido à má energização? É uma baixa energização do Águia Chakra. Mas assim, o que seria o frio calculista, Alexandre? Assim, só para eu. Uma mente fria e calculista, porque assim, a gente não está falando da racionalidade, por exemplo. Porque, por exemplo, a mente do ansioso é uma mente em turbilhão. Ele está em Sim, todos os lugares, menos no presente, né? O ansioso está no futuro. E no futuro, sim. a mente está lá na frente e normalmente levantando todas as possibilidades ruins que podem acontecer, né?
a mente fria e calculista seria o quê? Porque eu penso em falta de empatia, mas aí é o cardíaco, não é isso? Também, porque olha só, lembra que eu falei há umas lives atrás que não seria o propósito desse grupo de lives que nós estaremos fazendo de falarmos sobre a inter-relação entre os chakras. Sim. Mas existe uma inter-relação entre os chakras. Então os chakras, eles vão estar se complementando na realidade. Então, por exemplo, quando eu falo de uma pessoa fria e calculista, foi exatamente o que você falou, uma pessoa sem empatia. Por quê? Quando eu faço um cálculo de alguma coisa, eu tenho que levar em consideração todo mundo que está envolvido nesse cálculo. Até no sentido de eu ter uma questão de compaixão aí. E não fazer, ou fazer. Entendeu? Porque não é só o cálculo. Se o cálculo vem puro, só o cálculo, e não vem compaixão junto com ele, a minha ética, a minha moral, no sentido da ação, ela fica comprometida. Quem vai dar esse tom da compaixão é a minha moral. Por exemplo, eu estou defendendo uma pessoa de um agressor. O agressor está ameaçando a vida dessa pessoa. Eu posso, de repente, se eu tiver essa habilidade de artes marciais, imobilizar o agressor, porque eu tive compaixão diante desse quadro. Então eu faço um cálculo para evitar que as pessoas se machuquem. Inclusive o próprio agressor. Se eu tenho habilidade para imobilização, vamos botar assim. Mas você vê o seguinte, a compaixão ela entrou junto. Se ela não entra junto, eu talvez não tomasse nem nenhum tipo de atitude. Eu ficasse simplesmente vendo o circo pegar fogo. Deixava que houvesse agressão, porque não tenho empatia com a pessoa que vai ser agredida. Pouco me importa o agressor também, se ele vai chegar a um caso extremo que possa levar até a óbito aquela pessoa que está sendo agredida. Percebeu? Então, essa hipofunção, essa hipoenergização, melhor dizendo, hipoenergização do Agnya Chakra me leva para esse tipo de mente, de projeção mental, que em termos sociais não é uma mente boa e adequada. Porque ela não tem empatia, ela não tem compaixão, ela não se preocupa com o outro. Tá. É porque tem duas coisas. Uma é o espectro autista, que é a síndrome de Asperger, que eu vou guardar. Qualquer coisa, se eu não falar, me ajuda a lembrar, assim, tá? Tá. Deixar aqui guardadinho. Mas essa descrição da hiperenergização, até quando eu li o material antes da nossa live, eu fiquei pensando muito na mente muito ligada à personalidade antissocial, né, à personalidade psicopática, a esse funcionamento do transtorno de personalidade, né? Sim. Inclusive, tem alguns filósofos, que aí nem é no campo da psicologia, da saúde mental, mas que eles falam assim, hoje se fala em psicopata funcional, Alexandre. E eles questionam um pouco isso. Isso não é dentro do espectro da saúde mental, aí é em termos mais sociais, antropológicos, filosóficos, né? Que é uma discussão de que a sociedade neoliberal que a gente vive, ela produz, e é necessário que quem vá sobreviver são os psicopatas funcionais. Exatamente, se é que a gente pode pensar numa psicopatia funcional, mas é exatamente Sim. porque aquela mente fria, que, por exemplo, é capaz, vamos supor, de enxergar os números numa questão de interesse de um banco sem olhar o impacto social das vidas ali colocadas. Perfeito. Tipo, Perfeito. o que teve no boom de 2008 nos Estados Unidos, que gerou aquele filme. Sim. Sim. Que os bancos botaram todo mundo para comprar um monte de casa, quebrou a economia de um dia para a noite. Eles sabiam disso, né? Mas isso, esse funcionamento, eram os números, o lucro, esse pensamento frio, né? Frio. Então, assim, até porque eu acho que é uma produção social, entendeu? Não é só do indivíduo que é psicopata.
Eu acho que tem um Sim. incentivo social a essa mente fria, descolada do outro. Então, o outro, se não é igual a mim, eu posso dizer que é uma barata, posso dizer que é um É. monstro, que precisa ser Há uma aprovação, né? destruído. A sociedade meio que aprova esse tipo de comportamento, né? Tem isso, né? Num certo sentido, sim, eu acho. Tem, Assim, tem uma produção para isso, em nome de uma concorrência. Então, assim, tem. tem a questão do transtorno dentro da saúde mental, né, que é os transtornos de personalidade, mas eu acho que existe um funcionamento social, até com essas discussões sobre a psicopatia funcional, Sim. que leva ao incentivo de uma hipoenergização, para que seja uma mente fria, descolada do Fria. contexto. Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: quem é praticante de yoga vai saber exatamente o que eu estou falando. Existe uma postura chamada o pouso sobre a cabeça, que o pessoal chama de bananeira, né? Essa postura é uma postura que ela vai ativar enormemente o Ajna Chakra. E vê bem, olha só. Percebam que na posição ereta, o Ajna Chakra está no topo da cabeça, está na parte de cima da cabeça. Ele fica entre as sobrancelhas, melhor dizendo, tá? Aqui em cima tem um outro chakra chamado Sahasrara. Então ele vai ficar aqui. Só que o que acontece? Ele vai cuidar de todas as funções mentais. Olhos, ouvido, boca, né? A parte da cabeça vai ser toda trabalhada pelo Ajna Chakra. Só que quando você está na invertida, está com a cabeça para baixo, a energia que você está capturando ali é uma energia que vem da Terra. Não é uma energia que você pega do alto. Você pega ela da Terra. Essa energia, ela vai tornar você uma pessoa fria. Vê bem, mas não é num frio como a gente estava falando agora há pouco, tá? A pessoa, por exemplo, Namastê, a pessoa, por exemplo, que é um cirurgião, por exemplo, um cirurgião, ele vai lá, se concentra, pode ser a mãe dele, pode ser a filha dele, ele vai fazer a melhor cirurgia da vida dele, porque foi para isso que ele foi treinado. Então ele tem um autocontrole e vai fazer. O Ajna Chakra te dá isso. Só que, se você só fizer o pouso sobre a cabeça, você tem uma tendência a se tornar uma pessoa assim, fria, distante dos sentimentos. E aí o que é aconselhado? Você fazer a invertida sobre os ombros. Porque a invertida sobre os ombros, Namastê, vai trabalhar exatamente o Anahata Chakra, que é o chakra do coração. Então ele vai criar o quê? Um tempero, um equilíbrio. Você nem é uma pessoa totalmente fria e nem é uma pessoa totalmente amorosa, totalmente cheia de compaixão. Você tem um equilíbrio aí entre as duas, entre a frieza do cálculo, né, da precisão e da compaixão. Então isso seria o ideal em termos de equilíbrio, né? E o que acontece é que esse indivíduo que você estava descrevendo, que ele socialmente ele termina sendo aceito por essa sociedade, vamos chamar assim, que é a nossa sociedade, uma sociedade adoecida, né? Ele termina sendo uma pessoa que, como você bem falou, ele não vê pessoas, ele só vê números. Ele não desenvolveu essa habilidade de sentir pelo outro, a dificuldade do outro, os problemas do outro. Ele nem quer, inclusive, se envolver. Ele nem quer se relacionar, saber como é que o outro está passando, que tipo de problema o outro passa. Porque, inclusive, isso vai interferir até, muitas vezes, nas atitudes dele, né? Nas ações que ele vai ter que fazer. Vamos botar assim. É uma coisa nesse tipo, né? E o que acontece é que essas práticas de chakra, de asana, de pranayama, né? Mas eu queria também chamar a atenção para um outro detalhe, que são as práticas de kriyas. A palavra criar significa purificação. É considerada uma prática menos conhecida, mas ela é extremamente eficaz, tanto para o físico quanto para a parte emocional e psíquica do ser humano. Vou dar um exemplo meu, tá? Meu. Quando eu comecei a praticar yoga, eu tinha uma visão do mundo. E eu sofria de um problema, que é um bloqueio, que é uma inflamação na cabeça, que é conhecida como sinusite. Você então, talvez, o pessoal esteja familiarizado com um problema de saúde.
A sinusite, essa inflamação, eu consegui tratar ela e curar através dos criais. E à medida que eu fazia o dialanete, que é aquela lavagem nasal, e o kapalabhati, que é uma outra limpeza também com respiração, eu comecei a ter uma visão mais clara, mas não é só uma visão a nível de intelecto, mas também a nível de compaixão, de entender melhor a dor do outro. Quer dizer, elas terminam andando juntas, né? Não ficam separadas. Corpo, mente, emoção, né? Personalidade, tá tudo junto e tudo misturado. Então, à medida que você limpa o corpo físico, não é só uma limpeza física, né? Você também faz uma limpeza emocional. Até para você poder se identificar, muitas vezes, até com a dor do outro. Se você não tem essa clareza, fica muito difícil, né? Sim. Sim. E essa questão do Agnya Chakra que você falou, que é uma questão que a gente vê nos nossos dias, de superficialidade nos relacionamentos, seja eles quais forem, pode ser trabalhista, pode ser afetivo, é um problema de bloqueio do Agnya Chakra. Está ligado a isso. Eu não consigo aprofundar nada. Eu estou sempre na superfície. Já é um bloqueio do Agnya Chakra. Isso vai afetar não só olhos, mas ouvido também, olfato, tudo que está na cabeça vai ser afetado por isso, né? Então esse Agnya Chakra, ele vai ter uma relação aí forte de comando, a própria compreensão, a dificuldade às vezes que as pessoas têm de entender umas às outras. A gente está vivendo isso, se a gente parar para analisar, nesse momento social do Brasil, a gente tem vivido muito esse processo de incompreensão, está ligado a esse bloqueio de Agnya Chakra, né? As pessoas têm verdades e não escutam, né? Exatamente, exatamente. E a própria aquisição de novos conhecimentos, né? Isso também é um outro elemento importante. Por exemplo, a pessoa está no mercado de trabalho, precisa trocar de área, porque o mercado de trabalho para ela não está funcionando mais, e ela não consegue ver nela capacidade de trocar, de mudar, de aprender coisas novas, novas habilidades, agregar conhecimento ao que ela já tinha. Ela não consegue. Isso é um bloqueio de Agnya Chakra. E detalhe, eu estou falando isso, não estou falando com um tom fatalista, não. Porque o yoga não tem essa proposta. O yoga só identifica o problema e direciona como resolver. Então tem N formas de você resolver e, de um modo geral, o yoga trabalha no sentido de você usar várias frentes ao mesmo tempo. Eu falei do criar, mas você tem o pranayama, que vai envolver a Agnya Chakra. Você tem asana, que eu já falei também das invertidas, que vão mexer com isso, mas também posturas de equilíbrio, são importantíssimas para esse trabalho. Aquele trabalho dos olhos, Trataka, é um outro tipo de criar, também vai influenciar no Agnya Chakra. Então são muitas técnicas diferentes. E detalhe, essas técnicas não são casuais. Elas são muito usadas porque o Agnya Chakra, ele é precioso. Ele é tão importante que tudo que você fizer vai passar por ele. Então ele tem que estar funcionando bem para a tua vida ser boa. Entendeu? Então tem esse aspecto aí da energização, né? De você estar sempre trabalhando ele. E detalhe, uma coisa que nós não falamos dentro das lives é sobre a prática, porque também não é o objetivo, né? A gente está fazendo uma correlação só com saúde mental e o chakra, são os Bidya mantras, né? Os Bidya mantras, a palavra Bidya significa semente. Então é um som que o mantra tem, que o chakra tem, um som que você verbalizando ou mentalizando, você começa a energizar o teu chakra, seja ele qual for, Muladhara, Vishuddha, Manipura, Anahata, Sahasrara, não importa o chakra, Agnya Chakra. Por exemplo, aquele Om que nós cantamos no início da prática, ele é relacionado ao Agnya Chakra, né? Esse chakra entre as sobrancelhas, que seria a terceira visão. Então ele tem essa característica. Uma outra coisa também que no desequilíbrio desse chakra, você vai ver sentimento tipo teimosia, apego e egoísmo. Também são elementos que vão estar presentes decorrentes do desequilíbrio desse chakra, né?
enquanto você estava falando, eu estava pensando que acaba que o que aconteceu hoje, de alguma maneira, exigiu essa mente flexível, né? Porque acabou que, com o problema do meu celular, eu tive que fazer tudo diferente. Tipo assim, uma possibilidade era a Improvisar. gente não fazer a live. A outra Sim, foi se adaptar a esse modelo que é o celular de costa para mim, eu não vejo ninguém, mas porque a câmera não vira, não tem o comando. Então, assim, a gente correto. tinha dois caminhos: suspender, porque não é exatamente o formato, ou se ajustar, né, Sim, sim. ao que aparece e a partir daí ir construindo, né? É isso aí, é Também tem a ver energização, né? com essa mente Teu, adaptativa, né? De você teu, poder. teu Águia Chakra está bem energizado, está bem energizado. Porque essa questão de você improvisar, de você se adaptar, está relacionado a isso, né? A pessoa que tem uma psique cristalizada, né? Ou se é que existe isso, né? Mas tem essa postura de, eu não mudo, eu não saio dessa situação, eu não consigo resolver dessa maneira, ela impõe um limite sobre si mesmo, né? Que muitas vezes nem existe esse limite. Na realidade, é uma visão da pessoa, né? A mente dela tá passando essa ideia para ela, mas não é real, né? Porque não, na realidade não existe limite. Por isso eu tava até conversando hoje sobre isso, né? Com uma aluna, falando da importância de você ver certas situações. Sabe por quê? Enquanto você muitas vezes não vê certas situações acontecendo, você não acredita ser possível. Quando você vê, tu fala assim, cara, dá para fazer, cara. Dá para fazer. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? O quão limitado eu fico porque a minha mente não acredita nas coisas. Não acredita no potencial que eu possuo, né? Não só eu, né? Todo mundo possui o potencial. Basta a pessoa deixar ele participar, né? Ele se envolver na vida. É simplesmente isso. Então, essa é o que o pessoal chama de crença limitante, né? A pessoa começa a acreditar, cultivar a ideia de limitação e realmente não consegue fazer. Inclusive até sabotagem, né? Empresários que se sabotam, pessoas que se sabotam, chega em cima da hora, pô, bota tudo a perder porque não acredita ser possível. Então, por isso que é legal você ver as coisas acontecendo, outras pessoas fazendo até, para você acreditar que é possível ser feito. O conceito de cristalização que você falou existe na Gestalt. Inclusive, o adoecimento é quando você cristaliza e não Sim, consegue fazer uma regulação. Organismo, ambiente, e obviamente passa também pela mente, né? Para experimentação. É mais ou menos assim, como a menina que cola na crença familiar, dita de geração em geração, que todo homem trai, né? sim, Então ela se sim, cristaliza naquilo e não consegue, inclusive, se abrir para olhar, talvez, para situações afetivas onde isso não vai se reproduzir, acaba reproduzindo ali sempre alguma coisa, porque a mente, exato. de alguma maneira, cristaliza naquelas verdades e fecha para o campo, né? Então, Sim, sim. isso é um conceito da Gestalt, né? E eu estava pensando também, Alexandre, na síndrome de Asperger, né? Que Aspen. é dentro de É do Asperger, que espectro, está dentro do espectro espectro autista. autista. Isso. Porque tem até aquele filme The Good Doctor. É um Sim, filme no Chicago Med também tinha um médico que ele tinha uma questão de espectro autista, era um cirurgião da série. Porque, assim, você tem variações dentro do espectro, né? Mas uma das características é que às vezes até torna quem tem Asper, entre aspas, inábil socialmente, é porque eles falam as coisas como elas são. Porque a gente nem percebe, mas na nossa linguagem, a gente usa metáfora, né? sim, A gente às vezes não fala o que é o óbvio, porque não é
no código social politicamente Correto? correto, Sim, sim. isso. E o Einstein não, né? Ele simplesmente fala, e não é que esteja errado, eles não estão errados. Mas é como se a mente não captasse as Não, sutilezas. não tem filtro. Isso. São inteligentes, inclusive, o Doctor é um excelente médico. Não é nenhuma questão cognitiva, não é nenhuma questão Sim. capacitante para a vida, mas é uma característica que muitas vezes fica difícil na habilidade social, porque essa coisa sutil, né, que existe nas comunicações, que tem uma coisa que é sutil, que a mente capta na sutileza, né? Sim, sim. É tão sutil que eu não consigo nem nomear, que é Você poderia dizer metafórico, que que é simbólico, né? eles sofrem de excesso de sinceridade, vamos chamar assim. Aí acaba sendo até um sincericídio, às vezes, né? Sim, pô, sim, com certeza, com certeza. Tem coisa que é melhor não falar porque vai piorar, é melhor falar, não falar. Eu tenho um amigo que eu digo para ele que ele comete sincericídio. Tudo que ele fala é verdade. Às vezes ele pode se poupar. Só que, porra, às vezes não é a hora de falar aquilo, cara. Vai piorar a situação, cara. Essa percepção, de repente, eles não têm, né? Essa percepção de que... Do todo, né? Do todo, que vai azedar a coisa toda, que vai impactar, enfim. Agora, não é uma coisa tipo uma psicopatia, né? Não é uma situação completamente diferente, né? Completamente diferente. É Não, quase uma não tem a ver inocência, né? É quase uma inocência isso. no sentido do estrago que vai ser feito. Não é um descolamento, como é com aquele exemplo do banco, né? Que os caras sabiam que ia dar aquilo, mas o que preocupava era o lucro, né? Não é isso. É uma coisa mesmo de não captar esse campo sutil que a mente capta, né? Quando você está com esse chácara equilibrado, é ou não é assim? Você consegue captar ali o todo, não consegue? Perfeito, E perfeitamente. equilibrando as variáveis, não é isso? Sim. Vou te dar um exemplo do que você falou, tá? Dentro do que você falou. Você tá com problema aí de tecnologia, fez uma improvisação, nós estamos fazendo a live. Beleza. Eu não tive esse aluno não chegou até a fazer aula comigo. Infelizmente, eu gostaria de muito ter dado aula para ele. Até porque eu tive a oportunidade, na época da academia do professor Hermógenes, de dar aula para um rapaz cego, o Paulinho, cego ele, dei aula para o cara. Excelente aluno, fazia uma aula muito boa comigo e com outros professores também da Academia Hermógenes. E depois eu tive a oportunidade, eu era presidente da Associação Brasileira na época, eu tive a oportunidade de ver o Paulinho lá fazendo curso de formação de professores, o cego. Eu achei fantástico. É o tipo de cara que não tem esse papo de limitação para ele. Ele vai para cima. Mas olha só, esse cara que eu falei anteriormente, ele é irmão de uma aluna, fazia aula comigo, a moça, e queria que ele fizesse aula. Qual foi o problema dele? Ele ficou cego. Ele não era cego, ele ficou cego. Ele ficou cego depois que ele foi demitido do Banco Bradesco. Ele era gerente. Eu não sabia. Não sei se vocês sabem disso. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo recentemente, porque meu irmão é bancário, e o meu irmão falou para mim assim, Alexandre, o último posto dentro de um banco é a gerência, antes de ser mandado embora. Eu falei, pô, que isso, cara? Para mim não faz o menor sentido. Né? O salário do cara é legal e luta pelo banco, luta pelos banqueiros para conseguir o máximo possível de grana, mas é assim que funciona. Talvez seja dentro dessa loucura aí do sistema neoliberal, essa competitividade desequilibrada que a gente estava falando anteriormente. Mas esse cara ficou cego. E aí eu expliquei para ele que, como foi uma questão emocional, dele não aceitar a demissão, por isso veio a cegueira, que ele, com a prática do yoga, ele poderia estar recuperando isso, a visão dele. Eu nem falei do emprego, porque eu particularmente achei uma boa ele ter sido mandado embora do Bradesco. Falei, ele vai ter a oportunidade de viver uma vida melhor, né? Mas ele não pensava dessa maneira. Ele ficou obcecado pela questão do banco. E ele ficou tão obcecado que aí eu bloqueio do Agnya Chakra, né? A cegueira, mesmo uma cegueira temporária.
Ele ficou tão obcecado que ele conseguiu detonar o casamento dele. A esposa que apoiava ele, que ajudava, chegou uma hora que ela não aguentou mais. Aí acabou o casamento. E ele continuou cego, até onde eu sei. Entendeu? Então, isso é bloqueio de Agnya Chakra. A gente pensa às vezes, é só uma rinite, é só uma amidalite, é só um problema. Não, tem problemas mais graves. Otite de repetição, namastê, otite de repetição, essas dores no ouvido, inflamação nos olhos. Tem gente que tem conjuntivite crônica, tá sempre tendo conjuntivite. Cara, não é normal isso. Tu já começa a pensar, Agnya Chakra. Não estou dizendo que todo mundo que teve conjuntivite que tem bloqueio de Agnya Chakra. Você pode ter uma inflamação momentânea, acabou. Agora, essa coisa recorrente, já pode olhar para a Agnya Chakra com bloqueio, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? Porque assim como afeta uma rinite apenas, ou uma otite, uma inflamação dessa, vai também afetar na cognição nossa, na compreensão. Você, às vezes, tem muita dificuldade no aprendizado, na tua capacidade de se expressar, que a gente estava falando até na semana passada, na live passada, sobre o Vishuddha, né? Que é a questão de se comunicar. Você vai ter essa dificuldade porque você tem dificuldade para elaborar o teu discurso, tu tem dificuldade. O bloqueio é mais em cima. Então não é nem questão de fala. Você até fala bem, é eloquente, tudo, tem uma fala aguçada, mas a cabeça não processa de forma adequada, por causa de bloqueio, né? Sim. Estava pensando aqui, ele fez uma conversão no corpo, né? Ele se Sim. fechou. Você pode enxergar a cegueira como uma interrupção de contato pela via do olhar, do ver, com o mundo, depois dessa tensão. Ele faz uma interrupção de contato que ele não consegue ver mais nada, né? Exatamente. E a mente ficou presa na questão do banco. Que coisa, né? E você vê o seguinte, se você parar para analisar, cara, não é nem um trabalho assim, se olhar pelo lado de remuneração, de qualidade de trabalho, de qualidade de vida, não é nem um emprego assim maravilhoso, incrível, fantástico. Mas ele criou uma identificação, entendeu? Com aquilo ali, com aquela realidade, como sendo o suprassumo da vida dele. A realização da vida dele. Entendeu? Então, por isso que é muito perigoso, né? Uma pessoa que não tem um direcionamento mental, não organiza a mente de modo adequado, realmente ela pode ter muito transtorno para ela, cara, para a vida dela, né? Muito transtorno. E totalmente desnecessário. E você vê, de certo modo, se você parar para pensar, um apego absurdo, né? Ele estava tão apegado que ele não conseguia pensar em viver sem um banco. Tem pessoas, às vezes, até que chegam ao ponto de se matar, porque não conseguem pensar numa outra realidade, numa adaptação, numa nova vida, não conseguem pensar nisso. Você vê tamanho bloqueio que a pessoa fica. Entendeu? Então é um negócio que a pessoa tem que... uma construção de identidade, né? Exatamente. A identidade fica colada, eu sou... É isso, eu não sou o fulano, eu sou o gerente do Brasil. Exatamente. E tem um detalhe, né? Por exemplo, quando você tem uma hiperenergização do Agnya Chakra, você pode ficar sujeito a alucinações. É o outro lado da história. É o outro lado da história. Então, é estafa, visuais ansiedade auditivas. Visuais e auditiva. Uma ansiedade absurda, entendeu? O Agnya Chakra, ele hiperenergizado, pode estar levando a esse tipo de problema. Entendeu? E a mente do ansioso, com certeza, é hiperativada, né? E a pessoa fica sempre com a mente lá na frente. O ansioso, ele pensa na frente, muito na frente. O tempo todo em futuro. Não existe presente. E um futuro sempre não existe presente. E é sempre muito ruim o que vem para o futuro, né? Claro. E outra boa. coisa, né? Sabe o que acontece? É uma pessoa que perdeu a capacidade, ou vai perdendo a capacidade, de desfrutar a vida. Ela só planeja. Entendeu? Porque planejar está no futuro.
No presente você não planeja nada. No presente você executa. Mas o que é o presente? É o desfrute. É o desfrute. Você tem que estar saboreando uma comida, saboreando uma companhia. Você tem que estar saboreando a vida, saboreando o teu trabalho, a dificuldade, o problema. Você tem que estar saboreando, tem que estar presente. A E vida como ela é acontece no ansiosa, presente, né? a vida acontece no presente, perfeitamente. Mas como ela criou uma estrutura de planejamento, ela está o tempo todo planejando. Ela não vive, ela não desfruta a vida. Ela só planeja. Quando a vida chega para ela executar, ela joga a mente para frente para poder planejar mais. E tem um detalhe, né? Tem um aspecto de insegurança, né? De falta de confiança em si. Eu digo até, na minha opinião, que é mais falta de confiança em si do que em Deus. Eu já vi pessoas ansiosas, muito ansiosas, que até confiam em Deus, mas não confiam em si mesmas. Então ela quer uma garantia que a vida não proporciona para ninguém, não é para ela não. Para ninguém tem essa garantia. Que as pessoas vivem. Já reparou isso? Esse tipo de postura que as pessoas vivem buscando garantia? O tempo todo. Pô, não, cara, eu vou fazer um concurso público. Nada contra, gente, nada contra. Por quê? Porque eu estou na estabilidade. Essa é a justificativa. Só que essa estabilidade não existe. É fictícia. E a pessoa embarca nisso. Uma mudança de governo, entrou um translocado, mudou tudo, cara. O que era estável deixou de ser. O que era garantido deixou de ser. Entendeu? Então, isso na vida vai acontecer o tempo todo com a gente. Por isso que o grande lance que o yoga termina ensinando pra gente é você buscar uma estabilidade interna dentro da instabilidade externa. Porque o nosso universo, ele é impermanente. Isso é da natureza do nosso universo. As coisas mudam o tempo todo. Eu estava até conversando, agora, acho que foi ontem que eu estava conversando com uma pessoa, com uma aluna, e eu falei assim, cara, volta no tempo. Não precisa de muito não, 20 anos. 20 anos para trás. Cara, internet, cara. A gente não tinha internet. Os telefones eram precários, cara. Se você voltar mais 30, 40, 50 anos, caraca, tu vai ficar espantado. Como muda? Muda muito. E não é só a tecnologia. Os valores também. Os sentimentos, as emoções, os afetos mudam, cara. Mudam. Eu estava lembrando outro dia que no meu primário, eu tinha um colega que o pai dele não era casado com a mãe. Aquilo me causou uma surpresa, cara. Porque eu estava tão acostumado com aquilo que, porra, todo mundo, o pai era casado com a mãe, independente se vivesse bem ou não, que aquilo ali me causou uma surpresa na época. E eu conversei com alguns colegas de turma, sabe, sobre isso, que aquilo ali é uma coisa estranha. Para mim, era um troço que era inconcebível. Hoje em dia, cara, é difícil isso, né? Mudou muito. Então você tem famílias aí, cara, compostas de uma forma completamente diferente do que 50, 60 anos atrás. É outra estrutura. E detalhe, o ser humano está aí, né? Está funcionando, ele vai se ajustando, vai trabalhando dentro daquilo que pode ser feito, né? Sim. Não é um troço diferente. E talvez daqui a 100, 200 anos, cara, esteja tudo completamente diferente do que a gente tem hoje. Ou talvez até menos do que isso, né? Mas seria completamente diferente. E a gente vai se ajustar, vai se adaptar. Sim. E detalhe, eu não estou falando isso num tom de pessimismo, não. Muito pelo contrário. Eu confio demais no ser humano, cara. O ser humano se adapta, o ser humano se arruma, ele se ajeita. O principal é o ser humano jamais esquecer que o propósito da vida dele é ser feliz. Isso não pode ser esquecido. É isso. E detalhe, na visão do yoga, nós já somos felizes. Apenas não reconhecemos isso ainda. Então, por isso o treinamento mental é tão importante. Porque se você começa a calibrar a sua mente na felicidade, para qualquer coisa que você olhe,
você está vendo felicidade. Você está vendo um elemento importante para o estado de felicidade que você já vive. É aquela história de você olhar para um copo meio cheio, não um copo meio vazio. E detalhe, pô, mas Alexandre, eu estou passando por uma dificuldade, uma doença. Cara, é momentâneo. Daqui a pouco isso vai melhorar. Isso vai passar. Nada é para sempre. Lembra da impermanência do universo? Nós fazemos parte desse universo. Então as coisas mudam. E a gente se adapta. Isso é bacana porque serve tanto no momento de guerra quanto no momento de paz, né? Verdade. Em todos os momentos serve. Em todos os momentos serve. E isso é treinamento, né? Isso que eu mais me amarro no yoga é isso. É treinamento. Tudo é treinamento. Dá para você treinar. Você treina e você muda. E aí, o que acontece? Você tinha falado até sobre isso no início, sobre essa questão da ancestralidade, né? A gente traz muita coisa dos nossos ancestrais. Isso é bacana. Você trazer, lembrar, conhecer a tua história, conhecer os teus ancestrais. É muito bom. Mas você pode fazer a diferença. Você pode pegar um outro rumo. Entendeu? Eu falo, eu gosto de me usar como exemplo, né? Eu sou torcedor do América, do Rio de Janeiro. Não tem ninguém na minha família que torce pelo América. Tu vai perguntar assim, mas Alexandre, por que você foi torcer pelo América? Eu vou dizer para você o seguinte, eu vou responder em inglês. I don't know. Eu não sei. Eu gostei do time. Gostei do time. Tinha aquele símbolo do diabinho, não tinha? O Brasinha? Tinha. Eu sou um dos poucos canhotos da minha família. Família toda, incluindo pai e mãe, um dos poucos canhotos. Eu sou o único praticante de yoga da minha família. O único. Não tem mais ninguém que pratique. Me praticar, não estou nem falando da aula, praticar. Então o que acontece é o seguinte, eu vivo nessa família tranquilo. Agora, eu faço o meu caminho. Isso é que eu acho que é muito importante. Você parar e analisar criticamente o seguinte, isso me cabe? Isso me serve? Isso funciona para mim? Talvez não. E você faz o teu caminho. São escolhas, né? E não estou dizendo que todas essas escolhas seriam saborosas, não. Você às vezes faz escolha e fala assim, caraca, meu irmão, que bobagem que eu fiz, cara. Mas você aprende qual é a bobagem. E tenta não fazer mais. Tenta tomar os cuidados para não cair mais naquele tipo de armadilha que a vida proporciona. Entendeu? Então, a visão do yoga passa por aí, né? Passa por esse aspecto. E isso, tudo que eu estou falando é Águia Chakra puro, né? Quanto mais você trabalhar o Águia Chakra, mais você vai conseguir trabalhar o teu emocional nos vários níveis. É mais ou menos como se no Águia Chakra você trabalhasse, porque o Águia Chakra ele tem uma relação com a glândula pituitária, que é uma glândula que fica, não sei se vocês têm essa percepção, no céu da boca não tem uma parte macia, chamada palato mole, que você coloca a língua. Quando tu come chocolate, doce de leite, às vezes fica até um pouco preso ali, tu fica passando a língua para tentar tirar. Na parte de cima dessa parte mais abaulada, mais macia, é que fica a glândula pituitária. Por isso é que existe um mudra chamado Jiva Mudra. É JH, Jiva Mudra. Quando nós fazemos meditação, se você colocar a tua língua encostada no palato, você potencializa todas as suas funções mentais. Então é um mudra muito interessante para se fazer durante a meditação. Te ajuda na concentração, você focar a mente, tudo isso, entendeu? Eu, por exemplo, posso falar para vocês que as melhores manobras que eu já fiz de moto no trânsito foi com Jiva Mudra. Eu não fico esperando, como é que chama? Aula de yoga para fazer Jiva Mudra, não. Eu faço o dia todo, dia todo. E como a língua é um músculo, fica cansado depois de um tempo. Tu tira, continua, daqui a pouco bota de novo. E você está potencializando toda a tua atividade mental. Isso vai ajudar você a estudar, vai ajudar você a compreender. É mais um elemento para você desbloquear o Águia Chakra, energizar ele. Vai estar diretamente relacionado. Mais um, Jiva Mudra. Tem muita coisa que dá para fazer. Porque é um chakra muito importante. Né? Tem uma importância muito grande. Agora, a Andréia não falou muito hoje, né?
Ficou inibida pela falta da câmera? Não, não. É porque eu fico sem noção, entendeu? Porque eu não vejo, por exemplo, eu não te vejo, então eu fico sem noção das pausas. Então Entendi. é mais difícil para não atropelar, entendeu? Agora Mas, uma assim, pergunta. Ah, pode falar. Pode falar. quando você estava falando, eu estava pensando na questão do delírio. Sim, Porque o delírio é uma construção de. Não é. Porque a alucinação ela é ligada aos sentidos, né? Então você tem, por exemplo, fica sim. claro pelo chakra, por exemplo, auditivo e visual. Mas o delírio não, o delírio já é na própria construção do pensamento. Mas é quando Hum, você tem uma. É como se fosse assim, uma decodificação de algo, de uma experiência vivida, né? O delírio é uma decodificação muito particular, tá. né? É muito. Vou dar um exemplo bem rasteiro, mas assim, vamos supor, eu vivo um conflito familiar com meu pai e meu irmão, vamos supor, né? E aí é um conflito familiar, onde tem aquelas nuances que não são ditas, dos não ditos que estão ali, piriri, piriri. E aí eu vejo como que eu vou me agenciando com aquilo. Uma forma delirante seria eu dizer que eu vivo uma guerra fria, né? Que tem os russos contra os americanos, e eu estou do lado dos Entendi. americanos, os russos querem me pegar. Se Sim, olhar a base real da minha vida, tem um motivo, né? Existe sim, ali uma tensão familiar, por exemplo. Só que a claro. decodificação que eu faço disso é muito própria, entendeu? Entendi. Mas tem a ver com pensamento, né? Tem a ver com decodificação via mente Sim, de algo que eu sinto como ameaçador, mas eu decodifico de uma maneira muito própria. correto. Então, ele também estaria ligado, né, a esse chakra, né? Sim. No caso, é uma hiperenergização, né? Do chakra. Dessa questão do delírio. Tem Agora, um eu não sei. filme, Ah, pode falar. não só, tá vendo? Por isso que eu não te vejo, é difícil. Faz parte, faz parte. Tem um filme chamado Mente Brilhante. Sim, eu vi o Você filme. consegue esse filme no YouTube. Eu acho que para o Sim. que a gente está conversando pode ser muito interessante, porque ele faz construção delirante e alucinatória. E, ao mesmo tempo, era uma mente brilhante de um professor de matemática. Sim. Eu acho que pode ser um filme que pode complementar isso que a gente está falando aqui hoje, né? Não, com certeza. Agora, eu não sei. O que eu fiquei pensando é que o aspecto prático do yoga, né? Dentro desse processo de saúde mental, não como uma comparação, mas como uma ferramenta. Como é que você vê? Queria escutar você, porque você teve trabalhando com pessoas com saúde mental comprometida e como é que você vê isso? A questão da ferramenta, o yoga como ferramenta para uma saúde mental melhor. Na verdade, eu acho que até hoje, porque eu tenho pessoas que eu atendo ligadas ao yoga e à saúde mental, né? Sim, E às vezes até uso alguns recursos, dependendo do caminho de tratamento e tal. certo. Assim, de um modo geral, tem os chakras, né, como a gente está falando, que mexem com Perfeito. glândulas, então mexem com comportamento, tudo isso que a gente está dizendo, que eu acho que é fundamental, porque nem tudo está na palavra. Apesar da Gestalt não trabalhar só com palavra, ela trabalha com corpo. Eu acho que é por isso que eu consigo casar bem também. Mas, assim, Sim, aí, o yoga, o asana, ele traz muito o corpo, né, Alexandre? E bastante. o Trabalha muito. O corpo é corpo fala. fundamental. Por exemplo, O corpo eu já tive... fala. Oi? O corpo fala. O corpo É, fala. isso. Mas olha só, é porque tem várias formas, né? Assim, que é como a Gestalt vê, e eu acho que o yoga dialoga muito. Porque tem o corpo que fala pela postura corporal, tem o Sim, corpo da coraça do Reich também, né? Que você mexe no movimento e etc.
né? E tem o corpo, que é a presentificação. Então, por exemplo, eu já tive situações de quadros ansiosos que eu propus respirar. Falei, vamos respirar. Respirar até com Legal. movimento, porque às vezes não dá para parar. Então, você faz uma respiração ali com algum movimento. E assim, a pessoa, uma hora ela se dá conta que ela respira, porque ela não se apropriava nem da respiração. Sim, sim. Entendeu? Mas ela se dá conta e se apropriar da respiração significa que ela incorporou o corpo. Às vezes, o primeiro trabalho clínico, e eu acho que o yoga ajuda muito, é a pessoa incorporar o corpo. Perfeito. Porque ela não está incorporada no próprio corpo. Aí, vê bem, a respiração, ela está no presente. Uhum. Então ela vai puxar essa mente ansiosa para o presente, né? Sim. Quando trabalho com pessoas com ansiedade, eu recebo muitas pessoas com problemas de ansiedade. O que eu procuro orientar, e nem sempre elas fazem, porque a pessoa muitas vezes luta, ela chega lá no sofrimento, desesperada, mas ela está acostumada com o padrão. Por isso que eu gosto até de compartilhar isso com muitos professores de yoga, que muitas vezes ficam chateados, porque pode parecer assim, porra, cara, que coisa de maluco isso. A pessoa vem para cá, está sofrendo, tudo que eu oriento a pessoa não faz. Ela está acostumada com o padrão, cara. Então tem que ter uma coisa chamada paciência, em dobro, em triplo, em quádruplo, para dar tempo a ela, para ela se acostumar e a mente dela se render a esse processo. Porque enquanto a mente não se render, a mente vai tentar lutar, cara. A mente do ansioso vai querer estar o tempo todo lá na frente. E aí você pacientemente traz ela para cá. Traz ela de volta para a respiração, que você falou muito bem sobre a questão de incorporação. Você trazer ela para o corpo. Trazer ela para o agora. Para o presente. Sentiu? Hã? Sentiu? Ah, senti. Sentiu nada. Mas na próxima ele sente. Porque ele agora já escutou que tem um papo de sentir. Tu tá entendendo? Você vai criando um novo padrão e vai trazendo. Daqui a pouco a pessoa está integrada na aula. Ela muda. Mas tem que ter paciência. Porque a gente não sabe muitas vezes até a construção disso. É o que eu falo com as pessoas. Gente, uma pessoa não fica ansiosa de uma hora para outra. Ah, dormi sem ansiedade e acordei ansioso. Isso não existe. É um padrão que foi criado. Então ela cria, às vezes, durante uma década, 2 décadas, um padrão de comportamento desse tipo. Como é que agora, com 3 aulas de yoga, você vai mudar isso? Não é assim que funciona. Tem uma coisa também da automassagem, que eu já tive experiência, foi bem legal, mas só para aproveitar isso que você está falando, eu acho que a gente também tem que entender, por mais doido que isso pareça, que assim, toda questão de saúde mental, seja um transtorno ansioso, um ajustamento ansioso, psicótico, deprimido, qualquer um que seja. Primeiro, é o que a pessoa pode fazer de melhor com o que ela tinha em termos de recursos internos e o que o meio lhe oferecia. E segundo, de alguma maneira funcionou, porque a pessoa chegou até aqui, ela está viva, ela está inteira. Então, assim, é também muito violento se a gente chega assim do tipo, não, então agora vamos mudar você. Não, né? Assim, a paciência que você está falando também tem a ver com poder aceitar um processo, porque tem algo desse caminho que funcionou, Alexandre, e é um terreno seguro. Com certeza. Entende? Então a pessoa precisa confiar de que ela pode construir um outro terreno seguro. Veja bem, até levando as positividades, porque tem, né? Porque chegou até aqui, mas transformando aquilo que está ruim, que está disfuncional, que está causando sofrimento. Isso é a paciência e também o que a gente chama na Gestalt de acolher a resistência, porque ela faz parte e ela tem um motivo. Por exemplo, se alguém falar, André, você tem que mudar acolher alguma a resistência. coisa. Oi? Acolher a resistência. Acolher a resistência. Eu achei interessante. Legal. Porque ele só pensa, você, Alexandre, se alguém chega para você e falar, Alexandre, acho que você pode melhorar isso, não sei o que, vamos fazer tal coisa. Cara, você vai olhar, você pode até achar, tem sentido, mas vamos com calma. Porque eu me construí assim até hoje. E isso funciona para mim. Né? Então tem uma resistência? Tem, mas
A resistência não é em si ruim, a resistência só diz o seguinte: funcionou até aqui, então tem que ser com calma, deixa eu ir com calma, deixa eu ver. Perfeito, perfeito, perfeito. É por aí mesmo, é por aí. Essa questão da tranquilidade, de você criar um ambiente de acolhimento, é fundamental para a relação humana, né? E esse ser que está te procurando ali para uma ajuda não é tão diferente, né, de você. Talvez você tenha chegado mais cedo ou com menos comprometimento para junto da técnica, mas todo mundo chega no tempo certo, né? E tem um detalhe também, né? Isso acontece, já aconteceu muitas vezes comigo. A pessoa vem, começa a fazer um trabalho aparentemente bacana, de repente some. Estava melhorando, sumiu. Sim. Pode ter sido um problema qualquer, pode, mas ela pode ter tentado voltar para o padrão antigo, cara. Pode, cara. Ser humano. Ser humano. Ela às vezes estava indo tão bem que aquilo assustou ela. Ela volta para o padrão antigo, fica um tempo, sofre mais um pouco, daqui a pouco ela aparece. Até porque ela experimentou. Ela experimentou o bem-estar. Ela sabe. Não, cara, ali a parada é legal. Eu gostei, eu lembro que eu fiquei muito bem. Deixa eu voltar lá. Ou ela só aguenta e só está preparada para a mudança que ela fez até aquele ponto. Também perfeito. Também. Até a próxima etapa. É isso aí. A gente tem que ter essa clareza, né? Até, quem se dispõe a ajudar tem que ter isso em mente, né? Esse tipo de coisa. Não pode ser no meu ritmo. Tem que ser no ritmo que a pessoa pode carregar, pode conduzir, né? Mas são muitas possibilidades, né? O ser humano é um universo. É um universo. E você me fez a pergunta, né? Eu também Sim. já tive experiência com a automassagem. Sim. Como foi interessante, né? A pessoa se tocar, assim, desde só ficar na área da cabeça, e aí descrever, olha, como você fica só na área da cabeça, né? Qual é a dificuldade de descer para o braço, ou de quando começa a fazer automassagem no braço, em outras áreas do corpo, a pessoa se surpreende com como se massageia, ou como se toca, ou como é que é aquela textura da pele, sabe? E aí você vai vendo que numa automassagem você vai criando referências corporais que a pessoa não tem. Maneiro. Bem interessante. Bem interessante. Que a pessoa não tem, Alexandre, a pessoa não tem. Há muita dissociação entre corpo e mente, sabe? Muita. Sim. Muita. Ainda mais que essa área tecnológica, que a mente é muito cobrada, né? Sim. E é tudo aqui. Até a imagem, né? Você fica daqui para cima. Então... Só rosto. Né? Verdade. Não, e você falou agora, eu me lembrei de uma técnica, que é uma prática tibetana, um tipo de yoga tibetano, chamado de Kunye. Kunye. Essa prática ela tem uma pegada de você fazer, não faz muitos asanas, mas principalmente para você se observar. O teu nível de relaxamento, nível de tensão muscular, como é que estão as tuas emoções. Após cada postura, você faz esse tipo de avaliação. É interessante. Que é uma coisa de você se perceber. Se perceber. É lógico, né? Cada pessoa vai fazer dentro da sua possibilidade, né? Mas é um trabalho bem interessante. Como você falou da automassagem, né? A pessoa se sentir, saber que tem um corpo, como é que é a própria pele. Tem gente que não tem essa percepção, né? Quer ver só o negócio? Quando as pessoas chegam aqui na escola Jaya, eu tenho uma anamnese que é baseada na medicina ayurvédica. Tem uma ocidental e tem uma da ayurvédica. Aí, a da ayurvédica pergunta a você o seguinte: como é o seu nariz? Como é a sua boca? Como são seus olhos? Mas não é só, não é para eu dizer como é que é o olho da Andréia, como é que é o nariz da Andréia. Não,
É para André dizer como é que é o nariz dela, como é que você se vê. É impressionante a quantidade de pessoas que não conseguem, tem dificuldade para descrever seu próprio nariz. Geralmente vem com o verbo achar. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. Quer dizer, a própria pessoa convive com o nariz dela desde que nasceu e ela não sabe definir como é que é o nariz dela. É interessante. Mas isso é proposital, porque é uma auto-observação, né? Não é importante se o nariz é fino ou grosso, não tem a menor importância. Importante é a questão da auto-observação. Você se reparar, você se perceber. Por exemplo, tem pessoas que têm pele mista. A parte do corpo é oleosa e parte do corpo é seca. Chamam de pele mista. E a pessoa muitas vezes nem sabe que esse tipo de coisa existe nela. Então ela vai ter que parar para prestar atenção. Tudo bem, eu tenho a pele oleosa do rosto, mas o meu braço é seco. A pele do meu braço é seca. E é dessa forma. O ser humano tem essas possibilidades todas, né? Que as pessoas não param para prestar atenção. Por exemplo, tem muita gente que tem nojo de prestar atenção, de observar suas próprias fezes. É que a pessoa muitas vezes não tem claro de que as fezes são parte do metabolismo dela. É um resultado, uma expressão de parte do metabolismo. Então você muitas vezes pode até descobrir problemas digestivos, problemas do teu metabolismo através das fezes. Então, observar as fezes, porra, é importantíssimo. Assim como observar a urina. Como é que está a tua urina? Está clara, está escura? Como é que está? Entendeu? E é o quê? É metabolismo, né? Ah, uma outra coisa que acontece por hiperenergização, um outro problema de saúde, é a hipertensão arterial. Por hiperenergização do Agnya Chakra. É uma outra característica. Entendeu? Então, você pode ajudar nessa questão aí da hipertensão através de pranayama. Porque o pranayama ele vai baixar a tua bola. E se bobear, dependendo do nível de dedicação, porque isso é uma questão, hein? Eu falo por experiência, né? Tá 30 e poucos anos, 35 anos, 30 e poucos anos, 34 anos, 33 anos, ensinando yoga. O que acontece é que as pessoas não têm paciência e disciplina para praticar pranayama. Se praticar, eu não quero fazer promessa não, mas se praticar, vai se assustar com o que vai acontecer. Eu estou falando aqui especificamente até da hipertensão arterial. Porque hipertensão é uma doença metabólica, assim como diabetes. É uma doença metabólica. O que acontece é que se você muda o teu padrão mental, muda tudo, né? Muda tudo. Aquilo que te aborrece desaparece, já não te aborrece mais, mudou tudo. Vai mudar tudo. Tua maneira de comer, de dormir, vai mudar tudo. Então, o pranayama, ele tem um potencial que, para nós ocidentais, não é explorado. Nós não exploramos o potencial do pranayama. Até porque, se explorar, é possível que a indústria farmacêutica tome um tombo aí, né? Porque o papo que o pessoal dá, geralmente médico, cara, você começou a tomar esse remédio para hipertensão, isso aí é para a vida toda. Entendeu? Só que se você mudar o teu metabolismo, né, cara, mudou tudo, né? Mudou tudo. Talvez você nem precise mais do medicamento. Entendeu? Então é uma coisa para se observar e talvez até fazer um investimento nesse sentido, né? Porque é uma coisa natural, né? É do teu organismo. E é só respirar de modo ritmado, um determinado ritmo, para mudar a frequência mental e mudar a frequência metabólica. Basicamente é isso. Por isso que investir numa coisa desse tipo vale muito a pena. Eu tenho o quê? Tem 2 semanas que eu estava com o ombro congelado. Meu ombro esquerdo estava congelado, não conseguia fazer. Tratei com acupuntura, não tomei um medicamento. Na verdade foi acupuntura e bolsa de água quente. Foram os 2 ingredientes que eu usei. Entendeu? Então é possível você corrigir problemas de saúde? É possível. De modo natural, é possível. Agora, é lógico, tem que fazer um esforço, né? Tive que esquentar a água com o braço só. Entendeu? Botar a bolsa. Fazer várias vezes. Entendeu? Agora, é melhor do que ficar tomando remédio de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, né?
Aí, pô, esculhambou o estômago, aí tem que tomar um remédio pro estômago, né? Então tem essas coisas todas. Andréia, Oi? já foi? Não sei. Oi? 10h26. 10h26. Tô preocupado de derrubarem a gente com a live. O papo tá bom. Eu já não tô vendo vocês. Se derruba, então. Eu vou ficar aqui assim. Vamos marcar para semana que vem Sahasrara Chakra e saúde mental. Tá ótimo. Tá legal? Tá Eu vou bom. salvar aqui, vou deixar aqui salvo o pessoal ver. Ver você só na câmera das costas, na câmera inversa, né? Câmera inversa. Agora o pessoal tá vendo meu manjericão roxo. Tá dando boa noite Aê. pra eles. André, brigadão pela live. Gente, obrigado Você. pessoal que participou da live. E Beijo a todos. quarta-feira tem mais. Uma ótima noite para vocês. Namastê. Harion. Tchau, Andréia. Harion. Tchau.